Olá, telespectadores do programa Ação Cidadã. Estamos aqui novamente, mais 35º programa da Ação Cidadã. Lá por dia 28 de julho desse ano aqui, teremos novidades, teremos um evento maravilhoso e novidades do nosso programa de inovação, maiores mudanças e assim por diante. Bom, hoje nós temos um convidado especial aqui, Rodrigo Mendes. Ele é da Empretec, diretor da Empretec, né? Está aqui conosco. É uma honra receber o Dr. Rodrigo Mendes aqui, né? Aqui na Ação Cidadã. Um conhecimento fantástico na questão do empreendedorismo, onde a gente vai... Você pode mandar suas mensagens aí, participe nesse telefone de celular que está aí, tá? E já tem até gente entrando aí, olha lá, Maria Lúcia de Lima. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite a todos que estão participando aí. Bom, a gente tem esse projeto, Ação Cidadã, né? Que já está, que a gente vem falando aqui, está no Brasil, está no mundo. Passou para a Bahia, está no Brasil e agora no exterior também, né? Isso está fantástico, né? E a gente está semeando cidadania, não só agora para Votorantim, mas para o mundo todo, né? Isso é muito importante, porque no mundo, quando vai para, por exemplo, a Europa ou o programa, alguém assiste no Canadá, alguma coisa assim, aí aparece a legenda embaixo lá para a pessoa entender o que a gente está falando, tá? Para interpretar o que está falando. É legendado o programa, né? Então, hoje nós teremos aqui um sorteio, já pode começar a escrever. Comece certo. Aqui nós temos do Sebrae, comece certo, comércio de produtos de informática. Está aqui, ó. Aqui dá uma pequena orientação para você começar. É básico, né? É um livrinho básico do Sebrae, que dá pelo menos para você ter uma ideia de quando você vai começar algum tipo de negócio, você começar certo, né? Porque muita gente pega dinheiro aí de rescisão de empresa e acaba investindo aí em negócios aí que ele não tem aptidão, não tem nada, e isso aqui vai elucidando, né? E você também, não só isso aqui, né? Isso aqui é um ponto inicial. E você vai até o Sebrae, vai se aprimorando, vai ter orientações, porque o Sebrae está aí para isso, para te ajudar, tá? A você começar certo e dar certo, tá? Então é isso. Então comece já a se inscrever, que nós temos aqui, ó, você vai receber aqui também um álcool gel. A gente fala para vocês do álcool gel ainda porque, para vocês terem uma ideia, lá na China está em lockdown. Então, quer dizer, a pandemia por aqui está calma, praticamente zerada. Mas lá na China, que tudo começou lá no início, deu continuidade. Então, a gente pede para vocês, telespectadores, que vocês se cuidem, que não zerou no mundo, tá? A China, que veio da China, então pode voltar aqui no Brasil, mesmo vacinado, que nós estamos aí, mas tem pessoas que não foram vacinadas e pode ter esses problemas aí, tá? Então, como eu falei, hoje eu quero falar para vocês, a frase de hoje é que as verdades, isso é mais ou menos isso que eu ouvi do Alfredo Rocha. As verdades que eram ontem não são verdades hoje. As verdades que são hoje não serão verdades amanhã. Eu quero dizer que as mudanças é contínua no dia a dia, no cotidiano. E a gente nota que nós estamos ultrapassando mais de 1 milhão de MEIs no Brasil, né? Está crescendo cada vez mais, porque não tem... E a tendência, as empresas, é realmente contratar o funcionário, dar opção para ele, olha, você quer entrar com a sua MEI, ser contratado pela sua MEI, ou você quer ser contratado como funcionário, as vantagens são essa, isso e aquilo. Então, a tendência é realmente muitas mudanças nessa década. E uma coisa que a Dilma acertou lá atrás, que ela falou bem lá atrás, falou certo. Ela falou que o empreendedorismo, investir no pequeno empreendedor, é a rampa do crescimento econômico do país. Isso é certo, líquido e certo. Para mim é líquido e certo, depois nós vamos conversar com o Rodrigo Mendes aqui, ele vai nos passar mais informações sobre algumas coisas, sobre o empreendedorismo lá fora, como que atua, ele esteve visitando muitos países aí lá fora, conhece muito sobre isso, e por isso que a gente fica muito feliz, sente honrado de estar participando do nosso programa, uma pessoa de um conhecimento
enorme que pode ajudar muito na cidade de Votorantim, na questão de incubadoras, startups, etc., que Votorantim está precisando realmente para desenvolver. Porque essa cidade, eu, como cidadão, como bisneto dessa cidade, eu fico triste de ver uma cidade que passou por tantos gestores e continua a mesma situação, conhecida como cidade dormitório, sendo que tem Capela do Alto, Salto de Pirapora, que você percebe que chega a empresas, amplia o número de empregos, vagas de empregos, e aqui em Votorantim parece que tudo parou, tudo está estagnado, e não é agora, tá? Não é só a gestão de agora. Na verdade, todas as gestões anteriores. E a incubadora, que perdeu sua finalidade, a gente já retratou isso, conversamos com o nosso amigo lá, o Poiato, né, sobre a questão lá da incubadora, que estão lá, estão esperando que se faça alguma coisa que doe ou estimule que eles possam sair de lá e possam com uma área maior para que eles possam crescer e desenvolver, porque já chegou no limite que não tem onde crescer mais ali. E volta realmente com a finalidade de incubadora, né? Porque tem uma tratativa não é do prefeito anterior, mas quando era o prefeito Irinaldo, tem uma tratativa para eles permanecerem lá, né? Que está na mão da prefeita, aí, que ela sabe muito bem o que estou falando, né? Então é isso. Então, o doutor Rodrigo é vice-prefeito aí, eu acredito muito também nessa pessoa, do doutor Rodrigo e Krieger, que ele leve essa questão para frente. Tem aqui o Rodrigo Mendes, que ele deve conhecer, que conhece muito essa questão de incubadoras, startups, etc., que pode ajudar, de certa forma, a cidade de Votorantim a desenvolver. Eu conto muito com você, doutor Rodrigo, meu grande amigo também, tá, doutor Rodrigo Mendes, você também, meu grande amigo, que a gente está aí na luta para abrir a cabeça dos gestores para que façam alguma coisa, né, pela cidade, que a cidade está precisando, e muito, tá? Então, tem aqui sobre a cidadania, esse projeto é um projeto para semear a cidadania, justamente para falar a verdade. Aqui não tem ocultação de nada. Aqui, se a gente vai falar, a gente fala, tudo dentro do direito, respeitando a dignidade da pessoa, tudo certinho, sem problema nenhum, né? E você, eleitor, que eu quero dizer o seguinte, você que tem 16 anos, vai lá, tira seu título de eleitor, vai lá, vota, muitos títulos já estão sendo tirados, de adolescentes já jovens com 16, 17 anos, tire seu título, vai votar, mas pesquise, é época de eleição, é ano de eleição, tudo acontece no ano de eleição, tudo acontece, não passa de mágica. Passou a eleição, aí o problema é esse, aí vem os problemas, né? Agora vem a bonança, agora está tudo maravilhoso no Brasil. Depois das eleições, vocês vão ver como está o Brasil, ainda mais com a guerra da Ucrânia, aquele irresponsável presidente lá, aquele genocida lá, o Vladimir Putin, que eu falo de boca cheia isso, que é um segundo Hitler, né, que está levando o mundo a uma nova ordem mundial, aí, vamos dizer assim, né, e um risco muito grande de ter a terceira guerra mundial, que esse é o maior medo, porque todo mundo vai entrar na dança aí, não vai ter jeito, né, e tudo está subindo, combustível, e aí vem a inflação de custo, que o Copom fala que a previsão, o Banco Central fala que a previsão é de 12%, 10%, 5%, 6%. Na verdade, quando chega nos 2 dígitos, o risco é de criar uma memória nessa inflação. Essa inflação pode ser de uma forma cada vez maior e ampliar, e tudo vai depender, chama-se inflação de custo, que é justamente sobe o combustível, a logística fica caro, repassa nos alimentos e tudo fica mais caro. E aí por diante, né? Bom, lembrando vocês que você que é cidadão, no artigo 1º da Constituição Federal, fala muito bem que é um Estado democrático de direito, e tem como fundamento, tá, que o poder único emana do povo. Então tem que começar de você. Quer mudar o Brasil? Comece de você. Não espere dos políticos. Você é a mudança, não é os políticos. Se você votou numa pessoa, ela venceu as eleições e veio com o propósito de fazer o melhor para a cidade ou para o governo estadual, federal, cobra. Você tem o poder. A Constituição Federal dá o poder para você mudar
a realidade do país. Se você não fizer isso, nada vai acontecer, né? Aceitar, medo de se manifestar, não pode ter medo. A lei protege você, não pode ter medo, tá? A Constituição assegura você que você deve. Claro, sem ofender, respeitando a dignidade da pessoa humana e aí por diante, né? Então, é isso. Cidadania você tem que praticar. É isso que a gente quer. A ação cidadã quer semear a cidadania, que você entenda que você tem direito e tem seus deveres também, né? Isso é muito importante que vocês saibam. Então, vá atrás dos seus direitos quando você tiver direito e não deixe para trás. Leve para frente, que é muito importante isso aí, tá? Bom, eu vou ter aqui uma preocupação muito grande que eu tenho, é a questão desse conflito dos poderes, né? Ou seja, está tendo um conflito o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Isso é muito grave, isso pode levar a nossa democracia um risco enorme, né? Estamos em risco, tá? Está difícil, está preocupante, estou preocupado. Eu, como professor da área nessa área política, né? A gente, ciências políticas, aliás, né? A gente sabe o risco que o Brasil está correndo com essa democracia de legislativo invadir executivo, executivo invadir legislativo e vice-versa, e judiciário. É o caso do STF lá. Complicado, não cabe aqui a gente discutir isso, né? Então, vamos lá então, dando notícias locais. Hoje está tendo a reunião dos servidores públicos, que está resolvendo a questão lá dos aumentos dos servidores, né? Sobre o aumento dos servidores, que a prefeita colocou em pauta, 5% agora e 5% depois parcelado, eu digo que pode ser que existe um limite da folha de pagamento da prefeitura que tem que ser respeitado. Então, passou aquele limite, ela pode ter improbidade administrativa. Então, a prefeita deve ter seus argumentos positivos aí nessa questão aí para se resguardar, eu acredito, né? Mas, infelizmente, o Brasil está numa situação meio difícil mesmo, os arroxos salariais. Hoje você é contratado numa empresa não com o salário que você recebia antes, com um salário melhor, hoje é um salário menor. Então, isso, infelizmente, está acontecendo, né? E não tem outro jeito, né? E temos aqui também, né, anunciando que a doutora Mônica pediu aí a sua exoneração, e coloca aí. Eu estive em uma reunião na segunda-feira passada, tá aí, né? Aí ela realmente renunciou, ela falou que tinha pedido a renúncia, e nós, a Ação Cidadã, ela não faz parte do servidor público, mas fui chamado para ajudá-los, a orientá-los a seguir no direito todo aquilo que forem pedir. E eu estou orientando, sim, eles como o mediador, como ação cidadã, né? Para como agir de forma ordeira, de forma calma, tranquila, mansa, sem agressões, nada, e é isso, tem que fazer assim, para não perder o seu direito, porque se você fizer o contrário, você vai perder o seu direito de manifestação. O direito de manifestação tem que ser de forma ordeira. E aí o professor Rinaldo chamou, eu tenho aqui conhecimento, e chamou, estranhamente, o professor Rinaldo chamou a doutora Mônica para permanecer no cargo, né? A doutora Mônica respondeu que só permaneceria no cargo se a prefeita realmente tivesse uma conversa paralela com ela, né? Realmente, porque é obrigação do executivo conversar com a presidenta então estão interligados, não tem como, né? Agora, eu queria entender por que não é essa conversa, ou é uma coisa particular, pessoal, para mim não interessa, mas é obrigação do executivo ter uma conversa, estar em sintonia com a Votoprev. A saída da doutora Mônica, eu digo para vocês que os servidores estão entristecidos, porque ela nos acolheu, ela atendeu, e ela tem boa vontade de ajudar realmente os servidores públicos, fazer os servidores entenderem a situação essa, e a realidade da seguridade, como que está tudo. É a única pessoa que abriu a situação, que teve a coragem, né? Porque eu não vi outro, né? Teve a coragem realmente de mostrar a situação real da Votoprev, né? Com a situação da Votoprev, a seguridade dos servidores públicos. Parabéns, doutora Mônica, eu
Eu lamento a sua saída, infelizmente, né? A gente até perguntaram para mim se a gente deve continuar o abaixo-assinado para que ela permanecesse. Eu disse que sim, deve continuar, porque vai ficar tudo registrado. Tudo que está acontecendo na cidade de Votorantim, nós estamos registrando, para depois amanhã vocês não falarem não aconteceu. Vai ficar provado que aconteceu sim. Então vai ficar escrito que foi isso, aconteceu isso e aquilo, tanto no legislativo como no executivo, para não falar não aconteceu, não foi não. Vai ter provação disso. Tá? Então, vamos olhar a cidade sem interesse de ego, vamos olhar a cidade no interesse coletivo, que é muito importante para o bem comum da nossa cidade. Então, eu conto aí com vocês aí, políticos da Câmara Municipal, amigos meus aí também, e também o executivo que faça a sua obrigação de fazer. Né? A obrigação de fazer é o bem comum, não o seu ego, né? Porque dá a entender para a população que o seu ego está em primeiro lugar. É isso que estão dizendo, não é que o Marinieri está falando. Que o seu ego é você e o povo que se dane. Então, é isso que a gente ouve por aí. Então, muda atenda melhor a população, esteja próximo à população, saia mais na rua, conversa mais com a população, que a senhora vai provavelmente até ser reeleita novamente, se a senhora realmente fizer o que é líquido e certo para o bem comum da população. E tem o Poupa Tempo, né, que veio aí, né, que é agora no dia 18. Na verdade, o Rodrigo Garcia tinha 70 Poupa Tempo, né, unidades do Poupa Tempo. Hoje tem 113 que o governo passou a distribuir na cidade das regiões aqui. Então, o Rodrigo Garcia, parabéns aí ao governo do Rodrigo Garcia. Agora sempre vai ter aqueles aproveitadores que falam, eu trouxe o Poupa Tempo para a minha cidade. É claro, não, isso aí também tem política por detrás de tudo isso, né? Que nem, como eu falei, ano de eleição, tudo acontece. Acabou a eleição, aí tudo acontece também, mas de uma forma contrária, né? Então vamos, vocês, cidadãos, aqui está realmente a sua cidadã semeando cidadania, justamente para alertar você, né? Você não ser bobo mais, para você entender, fazer a leitura imediata do que realmente quem serve e quem não serve para ficar representando você no poder. É só isso aí. E daqui a pouquinho nós vamos entrar aqui com o nosso querido amigo aqui, que sempre está, toda vez que a gente chama, está aqui com a sua boa vontade para falar sobre empreendedorismo. Agora nós vamos entrar no intervalo e logo em seguida voltaremos. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android, o app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa.
APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Venha fazer parte da nossa família. Aproveite os benefícios que oferecemos a você e seus dependentes. Consulte. APEVO Saúde, mais de 20 especialidades em nossa unidade. Mais de 25 especialidades externas de apoio. Plano de saúde Fênix Medical com o menor valor do mercado. Parcerias com diversos laboratórios de Sorocaba e Votorantim. Parceria com Boss. Consulte. Unidade de saúde. A saúde é o nosso coração. Você pode se associar mesmo não sendo aposentado. Basta ter em mãos o seu RG, CPF, comprovante de residência e número de benefício, caso seja aposentado. Salão de festas completo. Na APEVO você tem excursões para diversos destinos o ano todo. Parcerias com colônias de férias em Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Ubatuba e Campina do Monte Alegre. Apartamentos em Ilha Comprida. Departamento jurídico, aulas de informática e inglês, aulas gratuitas de dança de salão, ginástica e coral, salão de beleza com manicure. APEVO, venha fazer parte da nossa família. Vototintas, inaugurada em 1997, por acreditar no desenvolvimento da cidade, trouxe uma nova opção aos consumidores de Votorantim, Sorocaba e região. Desde então, seu maior intuito é a excelência no atendimento e a alta qualidade dos produtos revendidos. Possui variedades em tintas imobiliárias, industriais, automotivas, impermeabilizantes, texturas e toda a linha de acessórios. Está localizada na Rua Paula Ney, 1203, ao lado do Parque do Matão, em Votorantim. Telefone 15 3243 3320. Acesse www.vototintas.com.br. Estamos de volta novamente aqui no Programação Cidadã. Muito obrigado por vocês estar acompanhando, os telespectadores, sempre ali com a gente, né? E está aberto aí as mensagens, que vocês queiram escrever alguma coisa aí, mandar para o Rodrigo Mendes aqui, né? Só uma correção, é da Amprotec, né? Amprotec. A Empretec é do Sebrae. A gente vai conversar aqui e ele vai explicar direitinho isso, tá? Para vocês. Então, boa noite, Rodrigo Mendes, boa noite, muito obrigado de comparecer aqui no nosso programa, é uma honra recebê-lo aqui, né, para passar esses conhecimentos maravilhosos que a gente quer ouvir realmente, né? Eu também sou da área de empreendedorismo, eu sou fascinado por essa área, até no direito, eu fiz o direito de empreender no meu TCC, no meu mestrado, né, justamente porque é a paixão que eu tenho, porque eu vejo que essa é a solução do Brasil. Então eu queria que você se posicionasse, né, falar para eles o que você faz, está fazendo atualmente, né, e dar uma forma geral aí, o empreendedorismo na forma geral aí para a população. Bom, obrigado pelo convite, primeiramente, né, Mário, prazer enorme estar aqui de novo, né, mais uma vez, oportunidade para poder bater um papo, conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação e que é um tema que a gente vem atuando aí já há um bom tempo. E, como você colocou, eu sou diretor de Relações Internacionais da Amprotec. A Amprotec é a Associação Nacional de Empreendimentos de Promoção de Empreendedorismo Inovador. Então, é uma associação que congrega incubadoras de empresas, aceleradoras de empresas, hubs de inovação, parques tecnológicos, parques científicos. Hoje nós temos aí em torno de 300 associados no Brasil todo, representando 380 incubadoras de empresas, 70 aceleradoras e 100 iniciativas de parques tecnológicos, das quais hoje 60 são operacionais, né, a exemplo do Parque Tecnológico aqui de Sorocaba, e 40 delas são iniciativas que estão em processo de implantação. A gente atua nesse processo apoiando, né,
o desenvolvimento de novos negócios inovadores, empresas que trazem inovação, tecnologia e tem o empreendedorismo como uma ferramenta transformadora da sociedade. Essa é a grande mola propulsora, né, da Amprotec, que atua, né, como eu disse, nacionalmente e tem diversos programas justamente para apoiar a criação, a estruturação, a profissionalização desses ambientes de inovação, para que a gente possa, nessas políticas públicas que são o apoio à criação e desenvolvimento de novos negócios inovadores, que a gente possa fazer com que esses mecanismos que apoiam esses empreendimentos façam de cada vez melhor qualidade, com mais entrega, e o resultado disso seja melhor, impactando a sociedade como um todo, né? E a gente fala de empreendedorismo, e o empreendedorismo ele quando a gente olha para a sociedade como um todo, e seja para o Brasil, seja para outros países, né, que têm já mais maduros, vamos dizer assim, países mais desenvolvidos, a gente tem o empreendedorismo, né, como uma das principais ferramentas de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e social, ele passa pelo empreendedorismo, ele passa pela criatividade, ele passa pela criação de empresas, de negócios que se desenvolvem, geram emprego, geram renda, geram tributos que voltam para a sociedade, e uma política pública voltada ao apoio a esses mecanismos, a esses modelos, né, de desenvolvimento econômico é extremamente importante. E a gente vê, né, um crescimento, um desenvolvimento, né, da sociedade como um todo, né? Se a gente olhar do ponto de vista global, a gente vê que esses mecanismos ou essas políticas públicas que apoiam as empresas que desenvolvam novos negócios, sejam eles a partir de ciência e tecnologia, né, daquela pesquisa básica que vai se desenvolvendo e vai transformando numa solução para um problema da sociedade, que isso é colocado no mercado e levado para atender e solucionar problemas da população como um todo. Isso gera um ciclo, né, porque gera emprego, gera renda, gera tributos, volta para o próprio Estado, que pode reinvestir isso, né, na sociedade de uma forma geral. E hoje nós temos, por exemplo, no Brasil, em torno de 80%, quase 90% dos CNPJs são pequenas e médias empresas. Sim. Né? E são responsáveis pela maioria dos empregos gerados nesse país. Né? Então, e toda grande empresa, isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar, toda grande empresa um dia foi pequena. E muitas das empresas que a gente conhece hoje e que a gente usa, ou que, de certa forma, principalmente por conta do desenvolvimento tecnológico, né, que a gente vem vivenciando nos últimos anos, décadas, aí, são resultado desse modelo de apoio e de incentivo ao desenvolvimento de novos negócios. Né? Posso citar algo que aconteceu. Nós temos um desenvolvimento tardio, porque esse movimento começou nos Estados Unidos e na Europa lá nos anos 50. Né? Mas a HP, que é uma grande empresa que todo mundo conhece, da parte de impressoras e tal, né? Tem produtos fabricados até aqui na nossa região, por uma empresa daqui da região. Ela nasceu de dois professores, um professor e um aluno da Universidade de Stanford, que tiveram uma ideia, foram para um programa de empreendedorismo, isso nos anos 50, foram incubados, né, no Stanford Research Park, que é considerado um dos primeiros parques tecnológicos do mundo, e de lá, com apoio não só do entorno da gestão, mas também da parte acadêmica, científica, eles desenvolveram esse negócio e acabaram criando o que veio a se tornar, né, a HP. Né? E aí a gente pode falar de tantos outros exemplos que a gente tem cada vez mais com desenvolvimento tecnológico, com desenvolvimento científico, criando novos negócios, trazendo novas soluções para a sociedade e fazendo com que a gente também evolua enquanto sociedade. Quando a gente olha para 100 anos atrás,
Se a gente pegar todos os indicadores, e eu digo todos, mortalidade infantil, taxa de mortalidade ou expectativa de vida, nível de pobreza, a gente evoluiu de forma assim absurda nos últimos 100 anos, nos últimos 200 anos. A gente, às vezes, não consegue olhar para isso. E esse processo passa, de uma certa forma, pela pesquisa científica, pelo desenvolvimento tecnológico e pela criação e geração de novos negócios inovadores que trazem novos serviços que atendem a população de uma forma mais ágil, criando novas soluções. E, a partir daí, a gente tem esse crescimento da sociedade. Temos problemas? Temos muitos problemas. São vários os problemas. Porém, a gente pode atacar esses problemas a partir de um olhar de empreendedorismo, a partir de um olhar de inovação, incentivando a geração de negócios que solucionem esses problemas para que a gente possa avançar enquanto sociedade, enquanto humanidade, e ser cada vez mais desenvolvido, tá num posicionamento melhor, com maior distribuição de renda, com maior atendimento à população, né? Nós evoluímos, mas quando a gente olha para a população como um todo do planeta Terra, a gente ainda está muito distante do ideal. Mas a gente pode, e se continuar desenvolvendo e investindo nesse processo, a gente pode ter com certeza soluções, e o resultado disso no final das contas, o desenvolvimento econômico e social, atingindo a população do planeta como um todo. Sim. A gente vai começar já a pegar algumas coisas aqui, né? Algumas mensagens, então vamos fazer outras perguntas, assim, vocês vão participar agora na íntegra conosco aqui, tá? Nós vamos estar passando para vocês aqui as mensagens que vocês estiverem mandando, né? Então, eu tenho aqui o Álvaro da Vila Irineu, né? Que pergunta ao convidado, né, quantos anos levará para colocarmos Votorantim no século XXI. E eu diria o seguinte, que eu tive a oportunidade de conversar com o Luizão, o falecido Luizão, ex-vereador, que faleceu há muito tempo, mas por muitas vezes eu conversei com ele. Vocês sabiam que a Fiat de Betim, era para estar em Votorantim e não em Betim? Ela teve prefeitos anteriores que não fizeram a sua obrigação de fazer, que era acolher realmente essa entrada dessa empresa aqui, ou seja, a Fiat, que está em Betim, de Minas Gerais, na cidade de Betim, Minas Gerais, era para estar em Votorantim. Olha quanto nós perdemos lá atrás, já logo no começo, do sim lá, vamos falar assim, né? Do sim e não lá, dos vanguardeiros, né? Nós perdemos muito com isso, né? Então, está aqui o Álvaro, pedi para você responder, no caso do Álvaro, né, da Vila Irineu, quantos anos levará para colocar o Votorantim no século XXI? Eu já vou até antecipar. Se não tiver gestor, executivo, do executivo com visionário, com visão de futuro, não vai fazer nada para essa cidade. Vocês têm que colocar gestores com visão de futuro, que veja realmente, que lute pelo desenvolvimento econômico da cidade, para que realmente a cidade possa desenvolver, para crescer e para repassar para os que moram na cidade a melhor qualidade de vida possível. Então, pode ir. Bom, obrigado, Álvaro, pela pergunta. E eu não posso ser leviano de dizer alguma coisa sobre tempo ou coisa parecida, mas eu posso dizer o caminho. Eu não vou falar quando, nem como, nem... talvez o como sim, né? Mas quando, como vai fazer, quem vai fazer, isso não interessa para a gente. O que a gente precisa entender é que a gente precisa olhar para a sociedade como um todo, né, de uma forma de um grande sistema que precisa de diversas situações, de diversos mecanismos de apoio e desenvolvimento. Eu tenho uma visão em relação ao desenvolvimento econômico e social, em relação à formação, né, de uma sociedade que pode ser do século XXI, 22, 35, mas é uma sociedade que evolui, né, e que gera e distribui a riqueza que produz, melhorando a qualidade de vida de todos. Ela depende de um processo que
aconteceu e acontece de forma recorrente nos principais países desenvolvidos. Quando a gente olha para esses lugares, quando a gente vai olhar para alguns países europeus, quando a gente vai olhar para os Estados Unidos, né, quando a gente vai olhar para o desenvolvimento que vem acontecendo no leste asiático, no sudeste asiático, né, Japão, China, Índia, Singapura e por aí vai, né, o Vietnã está crescendo cada vez mais. Enfim, esses países eles têm uma lógica de política pública e social que a gente precisa, pelo menos, tentar entender e criar mecanismos que possibilitem de verdade que a gente tenha essa evolução. E aí eu digo o seguinte, a gente tem praticamente 5 elementos, que eu brinco que é uma escadinha. É como se fosse uma escada, como se fosse, né, um processo piramidal. Para que a gente consiga atingir o topo do desenvolvimento econômico e científico, do desenvolvimento social, para que a gente tenha uma sociedade evoluída com maior poder de compra, com distribuição de renda, com qualidade de vida, tudo começa no primeiro degrau. E não tem como pular degrau. Não tem como passar por cima ou dar volta, dar jeitinho. Não existe. O primeiro é a educação. E educação de verdade, educação de fato. A educação que cria seres pensantes, que criam pessoas que vão, de fato, poder levantar questões e discutir questões e os grandes problemas da sociedade. A educação, o conhecimento que vem com a educação, liberta as pessoas. E essa liberdade faz com que as pessoas questionem. E você questionar a sua própria sociedade, você discutir possibilidades de melhoria, você se abrir a um debate, independente da cor, do tamanho, do avesso, pouco importando, mas você ter um debate que você possa abrir a mente para discutir soluções, ele passa pelo segundo degrau, que chama-se cultura. A cultura não é a cultura exclusivamente do teatro, do cinema, da arquitetura, né, das artes como um todo. É mais do que isso. Cultura, ela tá, de certa forma, dentro de um contexto social onde as pessoas que têm esse conhecimento, esta base que a educação deu, possam levantar questões sobre a própria sociedade, discutir esse processo para que elas possam evoluir. E essa evolução passa por esse senso de cultura, onde eu posso questionar algumas questões e ter o discernimento de entender o olhar do outro, ser empático, enfim. Nesse processo a gente tem o segundo degrau, que é a cultura. E quando eu tenho educação e cultura, esse questionamento, essa revolta, vamos colocar dessa forma, ela começa a fazer com que a gente olhe para os problemas e comece a discutir os problemas. Quais são os problemas da sociedade? E quando a gente começa a olhar para os problemas com cultura, com abertura, com liberdade, com compreensão sobre o outro, com empatia, a gente passa a discutir ideias. E as ideias começam a discutir sobre aqueles problemas que a gente tem. E daí surgem soluções para aqueles problemas. Então a gente tem educação, cultura, e o terceiro caminho é a ciência. Porque a ciência é onde a gente discute esses problemas, é onde a gente aprofunda o conhecimento, é onde a gente vai identificar esses problemas e tentar criar soluções. A partir da pesquisa, a partir do erro, da tentativa, das análises todas que são possíveis de se fazer com a ciência. E a gente tem educação, cultura, ciência. A ciência, quando resolve um problema e ela tem uma solução viável, o nome que se dá a uma solução para a aplicação num problema real, o nome disso é tecnologia. Seja ele TI, seja ele uma tecnologia têxtil, seja tecnologia de hardware, seja o que for, biotecnologia, agronegócio, enfim. A tecnologia, ela soluciona um problema da sociedade. Então, sem educação, eu não tenho cultura. Sem cultura, eu não tenho ciência. Sem ciência, eu não tenho tecnologia. Não existe tecnologia sem ciência. E a partir do momento que eu tenho tecnologia, eu vou para o meu quinto degrau, que é
a inovação. Porque não adianta eu ter a tecnologia que soluciona um problema e ela está guardada num canto. Sim. Quando eu coloco essa solução à disposição da sociedade, a sociedade vai consumir essa solução e ela vai melhorar por conta de resolver um problema que ela tinha. A partir desse momento, eu gero negócio. Eu gero efetivamente receita. Eu gero renda. Eu gero dinheiro. Eu movimento a economia. Que é a inovação. A inovação nada mais é do que pegar uma solução do mercado tecnológica que se resolve um problema, levar essa solução ao mercado e colocar isso num processo produtivo, de desenvolvimento, que gere constantemente a solução para a sociedade. A partir do momento que eu tenho esse processo, eu gero renda para quem está envolvido no processo, eu gero tributos para a sociedade, eu gero uma melhor qualidade de vida de uma forma geral, e aí sim, só depois de eu ter a inovação aplicada, é que eu vou conseguir chegar no sexto, último topo da pirâmide, que é desenvolvimento econômico e social. Então a gente tem que olhar para a educação, que gera cultura, cultura gera ciência, ciência ela desenvolve tecnologia, tecnologia cria soluções inovadoras e a inovação é que muda a sociedade. E a gente só vai conseguir chegar no século 21, 28, 37, 50, quando a gente entender que essa é a lógica do processo e de política pública que tem que ser aplicada para o desenvolvimento econômico, seja ele na atração de grandes negócios, de grandes empresas que geram grande emprego, mas seja ele também no processo de apoiar a evolução do ser humano, daquele pequeno menino que está, ou daquela pequena menina que está numa região periférica, mas que tem que ter a mesma qualidade, a mesma oportunidade de um outro menino ou outra menina que esteja numa situação diferente. As oportunidades têm que ser a mesma, para que a gente possa igualar um pouco a sociedade e tantos talentos que a gente perde, a gente possa trazer para dentro desse contexto de evolução. Sim. Eu acho que, respondendo então, o nosso amigo, eu não sei quando, mas o caminho, pelo menos o caminho que os europeus fizeram, o caminho dos japoneses, o caminho de Taiwan, o caminho de Singapura, o caminho do Canadá, o caminho dos Estados Unidos, o caminho que a China está fazendo é esse. E não tem como reinventar a roda. A gente tem que entender esse contexto de política pública. E aí, assim, talvez a gente chegue e consiga desenvolver a sociedade como um todo. Não, respondeu lindamente. Nossa, os 5 passos aí, né? É uma escada, né? Está tudo interligado. E você percebe que não é investido no país essas obrigações, essa sequência, né? A ciência e tecnologia, ou seja, tem muitos pesquisadores no Brasil indo embora do Brasil porque não tem investimentos maiores na ciência aqui no país, né? Pessoas que gabaritadas para isso e acabam deixando o país porque não tem um estímulo, um incentivo, né? Mas o que eu acredito, Álvaro, que você aí na Vida de Deus teve uma aula aqui em poucos minutos do nosso querido doutor aqui, o doutor Rodrigo Mendes, né? E eu acredito que deve ter convencido você, que é óbvio, né? Conhecimento é conhecimento, né? Tem o Vitor aqui, a outra mensagem, o Vitor aqui, né? Denise, como sempre, estão participando aqui, né? Grande doutor Mário, só você mesmo. Oportunidade de aprender com você. Obrigado pela oportunidade de aprender com você. Eu que estou aprendendo com vocês. Fique em paz. Doutor Rodrigo Mendes, um grande abraço, está mandando para você, né? Mário Nieri, doutor Rodrigo Mendes, boa noite, parabéns pelo tema em questão de empreendedorismo, tema pertinente e preciso, incentivo o apoio do poder público, que Deus os abençoe. Juvenal, líder comunitário, estive lá com o Juvenal hoje, Juvenal, forte abraço, grande Juvenal aí, líder comunitário do Green Valley, um abração aí, né? Nós temos aqui também a Edilene, né, também, do Fornazari, boa noite a todos, Mário, convidado doutor Rodrigo Mendes, e também tenho aqui o meu amigo aqui, Daniel Centelhas, boa noite, Mário, seu entrevistado, um abraço, amigo. Daniel Centelhas, que nós estamos muito felizes pela sua recuperação, aos poucos está se recuperando, só que nós tivemos uma triste notícia essa semana aqui, da nossa querida, da prima da minha esposa, a Carla Pedrico, né? Ou seja, uma menina jovem, 35 anos de idade, que infelizmente deixou, né? Nos deixou aqui, né?
Olha que menina linda, com a sua mãe, a Norma, um grande abraço para você, que Deus conforte seu coração, da família toda, do Tiago, esposo dela, que Deus conforte o coração de vocês. Uma menina linda que, com seus 35 anos, infelizmente, foi-se, né? Foi embora, né? E a gente tem que orar muito pela família agora para consolar a família, porque realmente é difícil, né, gente? Uma perda familiar, porque normalmente o filho enterra o pai, né? E aí foi inverso a situação. É muito difícil. Deus abençoe vocês, que Deus conforte o coração de todos vocês da família Pedrico aí, tá? Enfim, nós temos aqui como envolver o poder público, senhor Juvenal. Como envolver o poder público, Juvenal, nessas questões de empreendedorismo? Boa pergunta, Juvenal. Senhor Juvenal. Boa, Juvenal. Boa noite para o senhor. O poder público, ele precisa ser o indutor. Ele precisa ser o ator principal. Ele precisa ser aquele que está à frente e que faz com que a gente tenha o engajamento da sociedade civil como um todo. Não é somente o poder público, que também não adianta. A sociedade civil tem que abraçar essa ideia, tem que entender esse processo. E aí a gente está falando de universidades, de academia, de centros de pesquisa, da própria indústria, que tem a sua parcela de responsabilidade nesse processo, né? A gente tem o poder público atuando como um grande indutor. O que a gente chama, né, num contexto, né, de inovação, ou de ambientes de inovação, de ecossistemas de inovação, de hélice tripla ou quádrupla, indo para quíntupla, então cada vez botando mais hélice nessa corda, a gente está falando sobre um arranjo tal que tenha o poder público incentivando, criando possibilidades, criando ferramentas, criando política pública para o desenvolvimento científico e tecnológico daquela localidade. A localidade entra as universidades, a academia, os institutos de tecnologia, escolas técnicas, o pessoal do conhecimento como um todo, entrando junto com a sua parte de conhecimento para solucionar os problemas da sociedade. A gente tem, do outro lado, a sociedade representada pelo poder produtivo, seja ele a indústria, seja ele comércio, seja ele serviço. Ali temos vários problemas a serem solucionados para melhorar a qualidade dos próprios produtos que são colocados à disposição da sociedade. E, nesse contexto, a gente tem outros atores, né, como a mídia, como os empreendedores, a sociedade de uma forma direta, empreendedores, pessoas criativas que querem montar um negócio. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Tá? A gente tem investidores, que sim, são necessários. Não adianta só falar do poder público, né, incentivando, sendo indutor, trazendo investimento, mas o poder público ele faz uma parte do processo. Quando o desafio tecnológico é muito grande, né, e a gente tem uma incerteza muito grande. A partir do momento que eu consigo traçar uma possibilidade mais real de solução e implementação dessa solução, eu preciso que a iniciativa privada assuma esse processo. E a gente está falando de investidores. E aí são investidores anjos, fontes de financiamento, né, privadas, né, que vão apoiar as empresas a começarem a desenvolver o seu negócio. Então, não tem como a gente conseguir construir esse contexto de uma economia de conhecimento, de uma economia criativa, de uma economia voltada para ciência, tecnologia e inovação, que seja pautada no desenvolvimento tecnológico e no avanço da sociedade como um todo, sem que todos esses atores, de certa forma, se interajam entre si. E a interação desses atores é papel do poder público como grande indutor. Não é nem a questão financeira, mas agir de forma a criar política pública ou ações que façam com que a gente possa ter, de fato, essa interação. Né? Então, às vezes, não é nem dinheiro. Mas é dinheiro, o poder público põe dinheiro de novo. Não necessariamente. Né? Mas a articulação voltada para algo que seja um objetivo concreto de transformar a realidade local a partir de
programas de uma evolução, de gerar novos negócios, né? Cada vez mais nós temos aí jovens criativos, com vontade de fazer coisas, com vontade de desenvolver e criar coisas. A gente precisa dar a eles as ferramentas e as oportunidades para que eles possam desenvolver. Sim. E aí, mais do que simplesmente desenvolver um negócio que vai atender Votorantim, mas ele vê que a solução dele é tão relevante que essa solução vai atender a Colômbia, vai atender o Chile, vai atender a África do Sul, eventualmente vai atender a Alemanha, vai atender a Rússia, e aí ele se tornou uma empresa global. E não pensem, todos os nossos telespectadores e amigos, que uma grande empresa global, ela nasceu gigantesca com bilhões e bilhões de dólares. Não, nunca. Elas nascem pequenas, elas nascem de um sonho, de uma criatividade, de um processo que é desenvolvido por uma pessoa, ou um grupo de pessoas, e a partir daí consegue ter o suporte e o mecanismo para crescer a ponto de ser o que são. E exemplos não faltam. Né? Facebook, sejam as grandes techs que a gente fala, Facebook, né, TikTok, Instagram e tantas outras, o Uber, Airbnb, né, que são as grandes empresas de tecnologia. Mas, quando você olha para outras empresas, né, que a gente vai falar, inclusive, de soluções industriais, também tem a sua importância, a sua demanda, a sua necessidade, né? A gente está falando da própria indústria automotiva, da própria indústria aeronáutica, da própria indústria... são indústrias que foram apoiadas e são até hoje apoiadas de forma extremamente relevante por poder público, seja ele no Brasil ou no mundo, né? Mas que dão os incentivos para que eles possam desenvolver as suas soluções. Né? Se não fosse um empreendedor ou uma pessoa altamente criativa, né, um inventor, a gente não teria limpador de para-brisa. O limpador de para-brisa, tem um filme, inclusive, fantástico sobre essa história, de um limpador de para-brisa que foi criado por uma pessoa que vendeu para a Chevrolet. Né? Tem tantas coisas simples do nosso dia a dia passaram por um inventor, por alguém criativo, por uma pequena empresa. E ela pode ter se transformado numa gigantesca, ou no caminho da sua própria evolução, foi adquirida por uma outra empresa, foi investida aqui e ali, e ela acabou tendo o seu caminho. Mas esse é o processo que a gente precisa ter cada vez mais. Todos os atores olhando de forma conjunta, todos agindo de forma conjunta, com essa liderança institucional que o poder público tem. E aí a gente pode efetivamente avançar cada vez mais. Bacana. Realmente, eu estou aqui, o Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço aí, fraterno, amigo Mário Nieri. Estendo minha saudação ao convidado. Gustavo, jovem político aqui da cidade, sempre está lá presente na Câmara Municipal. Obrigado pela sua participação, Gustavo. Viu? Aqui, nós estamos aqui com o nosso entrevistado aqui, que realmente é um conhecimento maravilhoso aí para passar para a nossa cidade, para a região, para o Brasil e para o mundo, né? Até isso que está com você aí é sua empresa, Globali? E o Globali? E o Globali. Fala um pouquinho dela, pode falar. Pode falar, faz na verdade, vai para o Brasil e para o exterior aí, pode? Eu atuo já desde 2010 nesse meio de empreendedorismo, de inovação, de ambientes de inovação, né? Mas eu sou advogado, eu sou especialista em direito internacional, tanto na minha pós-graduação no Brasil e na Holanda, na área de direito internacional, econômico e comercial, e sempre olhei para os negócios com esse olhar internacional. A gente tem no Brasil um mercado gigantesco. O Brasil ele é enorme, o mundo inteiro quer vender para o Brasil, quer estar no Brasil. E isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande para o empresário brasileiro de entender a sua posição e a sua função no mundo. E esse olhar, né, que eu acabei trazendo pelas oportunidades que eu tive de viver em diversas culturas, morar em diversos países, eu trouxe para tudo que eu fazia. Sempre eu olhei para o lado internacional das coisas e tentando fazer essas conexões internacionais. E aí eu decidi montar a minha própria empresa, né? No ano passado
eu voltei para Sorocaba, eu estava no Parque Tecnológico São José dos Campos, e montei minha empresa para esse tipo de suporte, apoiar empresas que queriam internacionalizar. Acabei unindo com o meu sócio, que tem também uma empresa que fazia a mesma coisa, e que está a sede na Holanda, e a gente atua nesse processo de apoiar empresas, principalmente startups, empresas de tecnologia, a desenvolver o seu mercado internacional. Buscar formas de atuar e agir no mercado internacional. E quando a gente está falando de mercado internacional, de atuação internacional, de internacionalização de empresas, às vezes a gente fica com uma certa... a gente tem... mas isso não é para mim, né? Isso aí é para grande empresa. Mas isso não é... Eu preciso primeiro conquistar o Brasil inteiro, para depois ir para fora. Eu preciso de uma empresa consolidada para fazer isso fora, né? E o que a gente busca mostrar, e isso é uma coisa que eu fiz durante a minha trajetória toda, nesse meio, inclusive, né? Eu acabei sendo presidente da América Latina da Rede Mundial de Parques Tecnológicos. Eu tive relacionamento com a Associação Norte-Americana de Incubadoras e Ambientes de Inovação, a mesma coisa com o ambiente europeu. E esse relacionamento todo criou e me mostrou mecanismos e formas, né, de que, na verdade, a gente está olhando para as questões de uma forma um pouco míope, né? Você olha para a Europa, por exemplo, países minúsculos, com mercados minúsculos, e toda empresa europeia, para começar, ela precisa ser internacional. O alemão tem que vender para a França, para a Itália, o italiano vai ter que vender para Espanha, França, Inglaterra e assim por diante. Eles precisam, senão eles não têm mercado suficiente para atuar. Só que, da mesma forma, internacionalizar o negócio, comparando o europeu com o brasileiro, a gente vender de São Paulo para Rondônia, vender de Pernambuco para o Paraná, é quase que o mesmo esforço que o cara tem que fazer entre países da Europa. Embora tenhamos o mesmo país e, em tese, as mesmas leis e a mesma legislação, né, variando aí as tributações estaduais, mas os tributos estaduais. Mas o contexto é muito parecido. Então, o que a gente tem buscado, o que eu tenho atuado bastante, e a minha posição na Amprotec, como diretor de Relações Internacionais, é nesse sentido de transformar cada vez mais os empreendedores brasileiros, as empresas brasileiras, em empresas globais. A gente atuar globalmente. Eu trago um exemplo que eu aprendi convivendo em São José dos Campos com o setor aeroespacial e fazendo justamente esse processo de internacionalização lá. A gente tem a Embraer como grande pilar brasileiro de empresa aeroespacial. E a Embraer ela tem um mercado na casa de 7 bilhões de dólares. Um mercado de 7 bilhões de dólares. O mercado aeroespacial global é de 700 bilhões de dólares. Então, a gente tem uma série de empresas brasileiras altamente desenvolvidas, altamente tecnológicas, altamente produtivas, competitivas, se batendo por 10% do mercado. E eu tenho 90% desse mercado lá fora. Mas 40%, 50% está nos Estados Unidos. E a gente não tem competência para isso. Será? Será que não tem? Por que a Boeing contratou tanto engenheiro aeroespacial brasileiro? Por que a Mitsubishi tem... O Japão é um dos países que mais tem engenheiro aeroespacial brasileiro lá atuando no desenvolvimento da Honda, dos aviões deles lá, né? A China investiu e quer cada vez mais no conhecimento brasileiro. Nós somos altamente competitivos. O que a gente não faz é olhar para o mercado global como a grande solução e a grande oportunidade. E mais, nós estamos na periferia do mundo, distantes de Europa e Estados Unidos, de uma certa forma, de costas para a América Latina. Então a gente acha que a América Latina não... é menor, nós somos muito mais desenvolvidos que isso. A gente tem um vizinho de frente, cruzando o oceano, que a gente desdenha, porque
a África, o mesmo olhar preconceituoso que eventualmente um americano ou um europeu pode ter com o Brasil, a gente tem com o continente africano. E aí muito se engana. Quem já conheceu o Quênia, África do Sul, diversos países, Marrocos, né, e outros países no norte da África, países no centro-sul da África, altamente desenvolvidos e se desenvolvendo cada vez mais, mercados gigantescos com grandes oportunidades, o que a gente chama de mercados invisíveis. Leste europeu, sudeste asiático. Então, a gente tem oportunidades de levar as empresas e de fazer com que, desde o começo, nós criamos um mecanismo, uma política pública, nós desenvolvemos empresas, nós desenvolvemos novos negócios, nós desenvolvemos tecnologia, o empreendedorismo brasileiro está crescendo, e aí a gente precisa pensar mais nas oportunidades que o mundo oferece, e menos em achar que, eventualmente, eu estou atendendo um bom filão do meu mercado, eu estou bem, meu faturamento é alto, estou com o meu sítio legal, minha casa na praia, eu não quero saber de nada, mas, de repente, você tem uma solução que tem uma demanda gigantesca e que você pode atender e transformar, né, a empresa brasileira, uma empresa brasileira, nas grandes empresas, né, que a gente tem. E quantas empresas internacionais não estão no Brasil, não estão na nossa região, e a gente sente orgulho delas. Não vou ficar citando o nome aqui para não ficar, né? Uma ou outra, mas enfim, quantas não estão aqui? E a gente acha o máximo, né? Tem gente que trabalhou a vida inteira numa dessas, o filho trabalha, todo mundo acha o máximo aquela empresa. Alemã, americana, finlandesa. E se a gente tivesse cada vez mais empresas brasileiras iguais a essas, com a mesma respeitabilidade que a gente tem dessas empresas aqui, fora do Brasil? E a forma como a gente gera lucro, gera negócios e acaba devolvendo para a Alemanha, para a França, essa empresa brasileira produzindo, seja no Quênia, seja na Itália, seja no Sudeste Asiático, na região da Malásia, seja na Rússia, na Ucrânia, na Polônia, né? Ou no Canadá, no México, enfim. No final, ela crescendo, os dividendos, a receita, o resultado, volta para cá. Ela vai distribuir muita coisa no meio do caminho, mas volta. Ou a gente acha que a empresa japonesa que tem aqui, o 100% do lucro dela fica aqui no Brasil. Ou a nossa empresa alemã, 100% fica aqui no Brasil. Grande parte do investimento de ciência e tecnologia, de desenvolvimento de novos produtos, acaba nem estando aqui. E a gente só consome. Para a gente ser competitivo, a gente precisa fazer esse processo. Primeiro, ter uma base de política pública, de desenvolvimento econômico, empreendedorismo, ciência e tecnologia. Segundo, a partir desse momento, vestir a armadura e ir para o mundo. Nós vamos para a Champions League. Não é mais jogar a Série A2. Nós temos que jogar a Champions League. Mas para jogar a Champions League, você tem que estar preparado para jogar a Champions League. Com certeza. E eu preciso me organizar, eu preciso planejar esse processo. Ah, mas isso é caro, isso é para empresa grande, isso... Não. Tem formas, principalmente para startups, para empresas de tecnologia, empresas pequenas, e a gente brinca de hackear esse processo. Fazer com que a gente diminua o custo de forma absurda. Eu levei empresa para a França, eu levei empresa para a Itália, eu levei empresa para a Turquia, eu levei empresa para a Suécia, eu levei empresa para os Estados Unidos, ajudei empresa para o Canadá, sempre com esse olhar de buscar negócios e custo. Porque a internacionalização é um processo complexo. Eu não vou dizer aqui que é muito fácil, que qualquer um vai internacionalizar, montar sua empresa lá fora e acabou. É complexo. Mas ele tem 3 coisas principais. O custo realmente é alto. O risco é grande. Porque, primeiro eu estou falando em moeda estrangeira, em dólar, euro e tal. O risco de eu me aventurar numa coisa dessa e não der certo, tomar um prejuízo gigantesco é enorme. E não é uma coisa simples que se faz e a legislação em 2 meses. Diferentes também, né? Entendeu? É complexo. E o tempo de se fazer é complexo. Ninguém abre uma unidade nos Estados Unidos em 2 meses porque achou que tem que ir para os Estados Unidos. Né?
ou identificou uma oportunidade na Argentina e vai montar um escritório de negócios na Argentina para atender uma demanda na Argentina que o seu produto resolve. Isso demora tempo. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente começa cada vez mais cedo no planejamento da empresa, no planejamento do negócio, em vez de olhar para a região e para o estado, olhar para o mundo, quanto minha solução é de fato uma solução que resolve o problema do mundo, e onde estão os meus principais clientes do mundo, e como eu posso chegar a esses caras, eu consigo criar mecanismos e ferramentas com as quais eu diminua o tempo necessário de fazer esse processo, eu diminua o custo envolvido e eu mitigue praticamente todos os riscos, para que, se der errado, seja rápido, seja um baixo custo, certo? E não tenha tantas consequências no meu negócio. E existem formas de fazer isso. E é o que a gente tem trabalhado nos últimos anos, criando esse ponto de encontro, essa ponte para que empreendedores brasileiros atuem fora. E existem programas do mundo inteiro para atrair investidores, empresas. Porque é engraçado. Você é uma startup, uma empresa pequenininha. Mas quando você for falar com a Holanda, que você tem uma empresa que quer montar um escritório lá, eles, como dizem, eles botam o tapete laranja, né? Que a Holanda é laranja. Eles botam o tapete laranja e eles tratam você como se fosse uma mega empresa. Vamos falar dos incentivos, das coisas que você vai ter se você montar um negócio lá, como que eles vão ajudar você com a atração de talentos, contratar pessoas. É assim, o mundo é assim. Então a gente tem que começar a olhar para essas oportunidades, para esses negócios, desde cedo. E ser cada vez mais global nos negócios. Isso é o que está faltando para o Brasil de uma forma geral. Eu estive em 2002, faz muito tempo, né? Num workshop através da Universidade de Sorocaba, eu era professor lá antes, com o Fernando Labella. Fernando Labella fala justamente isso que você acabou de falar agora, que o problema é um problema de educação. Ele tem até um livro dele sobre educação empreendedora, né? Você deve conhecer, né? E a gente sempre utilizou aquele livro, O Segredo de Luiza, para mostrar, né, que a dinâmica do empreendedorismo, que ele coloca muito bem na questão acadêmica, né? E a gente tem feito muitos trabalhos lá na época, lá, muito interessante, né? E sai negócio na sala de aula, isso que é interessante. Então, isso que você falou é muito, muito interessante, porque realmente o problema é esse mesmo, o problema é cultural, nós temos um problema cultural grave, educação, aquele espaço que você falou, que se não fosse, se tivesse mais aprimorado, se tivesse mais evoluído, se o brasileiro fosse mais evoluído, mais uma educação mais que correspondesse com esse desenvolvimento que é necessário, eu acho que o Brasil seria outro hoje, né? Infelizmente, eu não vejo essa dinâmica, sabe? Mas eu diria uma outra coisa agora. E, a própria fala que o senhor trouxe, ela trouxe um gatilho aqui que é importante que seja falado. A gente tem, às vezes, uma síndrome de vira-lata. Tá? Eu não sou bom o suficiente para competir com o europeu e americano. Tá? Então, assim, aí quando você vai e vê empresas brasileiras atuando nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na França, na Inglaterra, né, quando você vai em empresas estrangeiras e vê que os gestores, C-level, né, o diretor, são brasileiros, nós temos muito mais competência do que a gente próprio imagina. A gente tem uma série de características que nos diferem, mas ao mesmo tempo também nos destacam para que sejamos bem recebidos por diversas culturas. O que a gente tem é, talvez, um pouco de falta de investimento, um pouco de falta de olhar nessa questão global, perdão, e que faz com que a gente acabe ficando um pouco fora disso. Primeiro, o olhar, né, de que não é para mim. Segundo, a questão de que eu não preciso disso, imagina, né, eu não vou olhar para fora porque eu estou bem aqui. Né? Você está bem aqui até o alemão chegar. Você está bem aqui até o chinês chegar. Você está bem aqui até o argentino montar a empresa dele aqui e roubar o teu espaço e o teu negócio.
internacionalizar e ser competitivo globalmente não é mais, no mundo que a gente vive, uma questão de intenção ou vontade da empresa. Ser competitivo globalmente é um ato de sobrevivência. Porque a empresa, para ela atrair investidores, para ela crescer, para ela desenvolver, ter cada vez mais clientes, ela tem que ser tão boa e competitiva quanto o estrangeiro. E se você não for, o mercado nosso é gigantesco. Ele vem para cá. Ele vem para cá. Nós temos exemplos, Easy Taxi e 99 Táxis. 2 empresas brasileiras criadas por brasileiros, startups, que desenvolveram uma mega solução que revolucionou como você pega um táxi e tal. Crescimento muito rápido. Aí chega um tal de Uber. Assim, as empresas brasileiras que estavam desenvolvendo isso tinham 2% do mercado cada uma. Em menos de 6 meses, o Uber tinha 57% do mercado. 57% do mercado. Nós temos uma empresa hoje que já é considerada praticamente um unicórnio, né, dessas grandes empresas, que é uma empresa de transporte intermunicipal, né, que é de ônibus e tal. Empresa brasileira. Conseguiu grandes investimentos, inclusive centenas de milhões de dólares de fundos estrangeiros agora para acelerar o seu negócio. Mas uma empresa espanhola, que já tinha bilhões de investimento na Espanha e já é um grande player mundial, acabou de entrar no Brasil, coisa de menos de um ano atrás, para concorrer. E aí, se essa empresa brasileira não está estruturada, já pensando globalmente, ela morre. Ela morre. A 99 Táxi foi vendida para a Didi. A Didi é o Uber chinês. E assim vai. Então a gente tem que ser, eu falo, internacionalizar-se e olhar para o mercado global é um ato de sobrevivência. Beleza. Nós temos aqui algumas mensagens, né? Temos aqui a Débora Jimenez, que está parabenizando aí ao convidado, né? Dr. Rodrigo Mendes. Boa noite, professor Marinieri, Dr. Rodrigo Mendes. Também tenho aqui a Eliane do Jardim São Mateus. Boa noite, professor Marinieri, ao convidado Dr. Rodrigo Mendes. Parabéns pela programação. Enfim, agora nós vamos fazer um intervalinho para tomar uma aguinha e depois vamos fazer o sorteio aqui do Começando Certo, Comece Certo aqui, do Sebrae para vocês. Até daqui a pouco. Uma aguinha. Criativo. APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Venha fazer parte da nossa família. Aproveite os benefícios que oferecemos a você e seus dependentes. Consulte. APEVO Saúde, mais de 20 especialidades em nossa unidade. Mais de 25 especialidades externas de apoio. Plano de saúde Fênix Medical com o menor valor do mercado. Parcerias com diversos laboratórios de Sorocaba e Votorantim. Parceria com Boss. Consulte. Unidade de saúde. A saúde é o nosso coração. Você pode se associar mesmo não sendo aposentado. Basta ter em mãos o seu RG, CPF, comprovante de residência e número de benefício, caso seja aposentado. Salão de festas completo. Na APEVO você tem excursões para diversos destinos o ano todo. Parcerias com colônias de férias em Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Ubatuba e Campina do Monte Alegre. Apartamentos em Ilha Comprida. Departamento jurídico, aulas de informática e inglês, aulas gratuitas de dança de salão, ginástica e coral, salão de beleza com manicure. APEVO, venha fazer parte da nossa família.
Vototintas, inaugurada em 1997, por acreditar no desenvolvimento da cidade, trouxe uma nova opção aos consumidores de Votorantim, Sorocaba e região. Desde então, seu maior intuito é a excelência no atendimento e a alta qualidade dos produtos revendidos. Possui variedades em tintas imobiliárias, industriais, automotivas, impermeabilizantes, texturas e toda a linha de acessórios. Está localizada na Rua Paula Ney, 1203, ao lado do Parque do Matão, em Votorantim. Telefone 15 3243 3320. Acesse www.vototintas.com.br. Olá, estamos de volta aqui, né, no Programação Cidadã. Agora nós vamos sortear aqui o Comece Certo e depois as dicas do Dr. Rodrigo Mendes para vocês, né, que quer começar um tipo de negócio, né? Então eu tenho aqui, vamos lá sortear. Quer sortear, por favor? Opa! Por favor, aí, pode. Vamos lá então. Vamos lá, pega aí qualquer. Tá, tem um monte aqui. Espera aí. Eu falo ou o senhor fala? Pode falar. Débora Jimenez, da Bela Vista. Parque Bela Vista. Ela participou aqui, né? Então você ganhou, né, esse Comece Parabéns, Certo. Débora. E além de você ganhar esse Comece Certo, você vai ouvir agora as dicas que ele pode passar para vocês, empreendedores, que querem ser empreendedores, para começar um negócio, e depois as considerações finais, que aí o programa está já chegando ao final, né? As dicas. Conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Boas. Mas assim, como alguém Dicas, que também empreendeu, que errou, que acertou, que passou por momentos bons e outros conturbados, eu diria que aquele que vai começar um negócio, seja ele um negócio de inovação e tecnologia, seja ele um negócio tradicional, tire o tempo necessário, e eu digo tempo necessário, para pensar, pesquisar e planejar. Estruturar e entender quem é o seu concorrente, o que ele está fazendo. Às vezes as pessoas acham que ela tiver uma ideia genial e que ninguém está fazendo aquilo, né? E não é bem assim, né? Tem outro. Se assim não tem ninguém fazendo exatamente a mesma coisa, o seu cliente está resolvendo o problema dele de alguma forma. Porque se eu criei algo para solucionar um problema e ninguém fez isso, esse problema existe. E qual é a relação das pessoas e do cliente com esse problema? Então é importante que eu consiga identificar, junto aos meus clientes, ou aqueles que eu penso que são os meus clientes, como ele se relaciona com o problema que o meu produto, serviço soluciona. E aí eu vou ter uma série de dados e de informações que vão me ajudar a desenhar melhor uma estratégia para atender aquele cliente. Não adianta a gente pensar e planejar, fazer planilha, fazer plano de negócios, fazer 1000 contas dentro de casa, se você não conversou com o seu cliente, se você não foi atrás de um potencial cliente, se você não foi no seu concorrente ver como é que ele faz. A gente precisa entender o concorrente e a solução, a gente precisa entender o cliente e como ele se relaciona com essa demanda, e aí sim a gente pode desenhar e planejar e estruturar a nossa solução. Agora, nunca é demais, mas não faça isso sozinho. Existem diversas maneiras de se fazer e diversas instituições dispostas a ajudar. Seja o Sebrae, que é uma instituição fantástica, sejam outras que podem também ajudar. E da mesma forma, se você já está pensando e olhando para o internacional, que é onde eu estou aqui batendo a tecla, faça de forma rápida, ágil e barata. E qual é a forma rápida, ágil e barata de se fazer as coisas? O teu tempo. Ah, mas o meu tempo é muito caro, a gente às vezes pensa. Tá,
Mas você pode contratar alguém, uma empresa especializada, vai ser muito mais caro. Mas se você está começando a planejar o teu negócio e você vai buscar informações sobre o mercado internacional, sobre como o seu problema existe no mundo, quais as soluções que se resolvem esse problema, você tem isso nas embaixadas dos países, você tem essas informações nos consulados e embaixadas aqui no Brasil, dos países-alvo, que você está olhando do mercado. A Embaixada Brasileira em vários países atua trazendo dados e informações de cada um desses países. Tem fontes gratuitas e públicas na internet para você buscar dados sobre produto, serviço, quem compra, quem vende. Enfim, com tempo e dedicação você vai conseguir também fazer essa pesquisa e trazer as informações para você começar a planejar o seu processo. Então eu diria que, para começar, planejando, estruturando-se e dedicando o tempo necessário, certo? Tirando o corpinho do sofá, para não falar outro nome, e vai para a rua, e na rua você vai falar com seus clientes, com seus concorrentes, para entender o processo. Certinho. A gente já está finalizando o programa, né? Eu queria suas considerações finais. Uma importância muito grande de você estar aqui no programa. Eu agradeço mais uma vez por estar aqui no nosso programa, na cidade de Votorantim, no Brasil e no mundo, né? Porque isso aqui, o link vou mandar lá já para o Gilberto Romano, né? Para passar o link lá para a Bahia, para o Brasil e para o exterior já, para ver a sua entrevista, a nossa entrevista aqui, que foi fantástico. O tempo nosso que é muito pequeno, realmente. Então, as considerações finais e vamos encerrar o programa. Bom, eu não poderia deixar de agradecer aos telespectadores, as pessoas que estão conosco aqui até agora, ao senhor, Mário, que é um amigo, um parceiro, sim, e a oportunidade de estar aqui podendo falar, né? Sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre desenvolvimento, né? Sobre crescimento, sobre internacionalização, que aí é a minha paixão, das relações internacionais. Então, para mim é sempre muito gratificante estar aqui. A gente então eu queria agradecer, né? Gosto, falo demais. Não, falo então, essencial, fica não é aqui demais. Para todo mundo que está conosco, né? O desejo sincero de crescimento, de prosperidade, né? E que vocês possam atingir os seus objetivos quando empreendendo ou desenvolvendo um negócio. E eu fico à disposição de todos que queiram se conectar conosco nas redes todas aí, a gente está por aí. Então, nós vamos agora encerrar o programa, né? Realmente, a presença do Dr. Rodrigo Mendes aqui, a gente já teve do Parque Tecnológico lá, levando até vereadores da gestão passada lá para conhecer, para entender a importância disso, né? Na cidade de Votorantim, etc., em outras cidades também, no Brasil, enfim, né? Então, vou deixar uma boa noite a todos aí e até a sexta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço para o Brasil e para o mundo todo. Um abraço.